Olá, queridos casais, eu sou Tony e estamos aqui mais uma vez no nosso encontro de todas as sextas-feiras, o Caminho a Dois. E eu sou a Suzy e é um prazer imenso ter vocês aqui mais uma vez caminhando junto conosco. Hoje nós iremos falar de um tema que parece simples, mas que muda completamente a vida do casal. Verdade. Falar e ouvir de coração aberto é uma das maiores dificuldades que encontramos hoje em dia, mas também é uma bênção dentro do relacionamento. E hoje nós vamos falar do diálogo na vida do casal. Às vezes, com a rotina e com o cansaço, nós acabamos deixando a conversa para depois. E esse depois pode ir levando um tempo um pouco demorado, vai se tornando silêncio, vai gerando distância, e aí o coração começa a falar sozinho. Eu lembro de situações que nós tivemos no nosso casamento, que nós acabamos agindo dessa maneira, permitindo que o cansaço, permitindo que a rotina do dia a dia nos impedisse de ter esse diálogo, de conversar um com o outro, e a gente vai dando desculpa, vai inventando alguma coisa e vai gerando esse distanciamento entre nós dois. Acontece com todo casal, é mais comum do que a gente imagina. A falta de diálogo às vezes acontece, gera esse distanciamento, mas parar para ouvir, para escutar atentamente o que o outro tem para dizer, muda tudo, muda toda a forma do relacionamento. E é muito importante ressaltar que nós precisamos falar a mesma língua, Nós precisamos ter a compreensão um com o outro, ter o entendimento um com o outro, A própria palavra de Deus diz ali sobre a Torre de Babel, eles não tinham entendimento, existia uma confusão, e no casamento, se nós não tivermos esse cuidado, nós também vamos acabar não falando a mesma língua. Então ouvir, ouvir com atenção o que o outro fala, para que a gente possa entender melhor o que o outro está falando e assim conseguirmos falar a mesma língua. E nós vamos usar hoje a palavra de Deus como base para a nossa reflexão. E a palavra está na carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 19. Já o sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar. Escutar também é uma forma de amar. Às vezes o outro ele não quer só ser corrigido, ele quer também ser ouvido. E às vezes a gente quer estar corrigindo o outro, dar umas alfinetadazinhas, pensando que vai estar ajudando o outro. E não é bom, Às vezes é melhor a gente parar, esperar, em vez de alfinetar, espera um pouquinho, faz uma oração, deixa aquela raiva momentânea passar. Ou se você tem algo para falar, é melhor pensar um pouquinho antes de falar, ser tardo para falar, Como diz a palavra, Meditar um pouquinho, como eu vou falar isso com o outro, E aprender a escutar com o coração. Quando a gente aprende a escutar com o coração, Deus age. E o Espírito Santo vem nos guiar a como ter esse diálogo com o outro. Isso é verdade. E a gente precisa também ter maturidade para ouvir, para escutar melhor o outro. Eu lembro muito bem que algumas vezes, situações concretas do nosso dia a dia dentro do carro, ou às vezes na correria, sai arrumando a criança, sai correndo de casa, e ali nesses momentos já são momentos que a gente precisa fazer o quê? Gerar diálogo, Não gerar confusão, não gerar briga. Por que eu estou falando isso? Porque quantas vezes nós precisamos ter diálogos e nós não temos maturidade para isso. E algo que eu aprendi muito com Nossa Senhora, algo que eu tenho aprendido muito com São José, o silêncio de São José, o silêncio de Maria. E isso faz o quê? Faz com que a gente possa ouvir mais e falar menos. E quando a gente consegue ouvir mais o outro, entender mais o outro, quando a gente ouve mais, o nosso coração silencia, aí sim nós começamos a ter um diálogo concreto. E quantas vezes aquela boa conversa, uma boa conversa de coração sincero, resolve aquilo que a gente pensava parecer impossível, Aquela situação que você pensava que não teria solução. Mas quando você está com o coração disposto a ouvir o outro, coração aberto,
né, sincero, leve, essa conversa e esse diálogo vai trazer leveza, vai renovar, né, todo aquele sentimento que estava dentro do seu coração e traz cura, né? A conversa, esse diálogo, quando ele é sincero, ele traz cura para dentro do seu coração, né? Traz leveza ali. Às vezes estava o clima pesado, ele vai trazer uma leveza ali para o relacionamento, para o ambiente de vocês, para a nossa casa, para o nosso lar. E nós precisamos reservar um tempo para esse diálogo, para essa conversa a dois. Nós vamos deixando o casamento entrar na rotina e nós acabamos parecendo os dois estranhos dentro de casa, já não tem mais aquela conversa. O diálogo também, às vezes, é uma brincadeira com o outro, né? Sim. Nós precisamos esquecer um pouco mais o celular, as redes sociais e dar esse tempo para o outro, dar esse tempo para o meu parceiro e assim, né, termos esse momento de qualidade numa boa conversa, onde nós podemos sorrir, onde nós podemos falar do nosso dia, como foi o nosso dia e como as famílias têm perdido essa conversa, esse diálogo, não somente com o cônjuge, trazer os filhos para perto, né? Não deixando de ter esse contato direto um com o outro. Assim como era no namoro, né? Sim. Quando era no namoro, muita conversa, muitos assuntos e o tempo vai passando, a gente vai mudando. Mesmo. E a falta do diálogo, ela implica em várias áreas do nosso relacionamento. Às vezes a gente não percebe, mas a falta do diálogo, ela implica no carinho, né? Porque a gente vai deixando de ter aquele carinho pelo outro, né? Pela falta da conversa, às vezes pela rotina atarefada mesmo, né? A gente vai deixando de ter aquele diálogo, de estar conversando, né? De estar conversando com os nossos filhos, de estar conversando com o nosso esposo, de perguntar como era antes, como o Tony falou, né? No namoro. Então, quando a gente vai perdendo esse diálogo, a gente vai perdendo a conexão, vai perdendo o carinho, vai perdendo até mesmo o interesse, né, por conversar com o outro, né, e vai se distanciando cada vez mais. E o diálogo é uma palavra verbalizada, nós precisamos nos comunicar e falar. E quando falta o diálogo, falta a palavra eu te amo, como a Suzy falou, né? Falta essas palavras no dia a dia, aquele gesto de carinho verbalizado. E não tem nada tão maravilhoso quanto a gente ouvir do nosso parceiro, ouvir da nossa esposa, do nosso esposo, um eu te amo, um como foi o seu dia, Deus te abençoe ao ele sair. Tudo isso, todas essas palavras já vai alimentando o diálogo dentro do nosso casamento, para o nosso dia, para que o nosso dia seja diferente, para que a nossa noite seja diferente. E aí a gente vai vendo a importância de verbalizar, ou melhor, de dialogar um com o outro. Também de falar, né, dos desafios do dia, dos problemas, porque não é fácil. Não é fácil para uma mãe que cuida dos filhos, não é fácil para o homem da casa que também sai para trabalhar, chega depois de um dia cansativo, chega depois de um dia de trabalho e às vezes aquela conversa tira todo aquele cansaço mental, né? Aquela conversa distrai, aquela conversa traz paz. E é bem isso mesmo que o Antônio está partilhando aqui com vocês. O segredo está nessas coisas bem mais simples do que a gente imagina, né? Começa com essas pequenas atitudes, com esses pequenos diálogos, né? Bom dia, eu te amo, como vai você? Como foi o seu dia? Mas não é só perguntar, nós temos que escutar, né? Porque às vezes a gente pergunta: oi, Tony, como é que tá? Como é que foi teu dia? Oi, amor. Aí o outro fala e você não escuta, né? Isso é verdade. Não é só ouvir, né? Porque o ouvir, ele entra por um ouvido e sai pelo outro. É você escutar com a atenção, né? Com o coração, né? Porque às vezes tudo que a pessoa quer é parar um minutinho para desabafar algo. Hoje minha rotina foi tão cansada, hoje aconteceu isso, e tu quer alguém para partilhar, para te ouvir, para te escutar, né? Então, mais do que ouvir, você parar e escutar atentamente o outro. E nós precisamos ser aqueles que escutam mais do que responde, né? A importância do silêncio, a importância de ouvir o outro, o quanto isso é importante, o quanto é agradável ser ouvido. Verdade. E às vezes também quando temos alguma situação que está incomodando no outro, né? Quando tem algo que está incomodando no teu relacionamento, existem duas situações. Ou você fala da maneira errada, ou você se silencia, né? E o certo seria, né, orar,
pedir discernimento para o Senhor, né, para Deus, orar juntos, chamar o outro, vamos orar aqui junto, né? Às vezes já está brigado, tem dias, estão sem se falar, estão dormindo separados ou dormindo um de costas para o outro, né? Então, chama o parceiro, vamos orar junto, né? Antes de ter uma conversa, vamos conversar, mas vamos orar juntos, né? Para pedir sabedoria, discernimento para Deus, porque quando a gente coloca Deus no meio desse diálogo também, tudo muda, né? É um diálogo diferente, né? Quando ele está no meio, quando ele está presente. E esse diálogo é muito importante, por quê? Porque quando não tem esse diálogo, a gente gera um ressentimento, uma mágoa, né? E acontece isso que a Suzy acaba de falar, né? A gente acaba, ou podemos né, falar dentro de casa não se comunicando. Ira, né? Ou podemos deixar a ira sobressair, né? Em vez de falar com docilidade, com mansidão, como Jesus falaria, né? E ele vai trazer essa leveza para dentro desse diálogo. E quando a mágoa ou qualquer sentimento entra dentro do nosso coração e nós não colocamos para fora, nós não partilhamos, nós não compartilhamos com o nosso cônjuge, aí a situação começa a complicar. E a gente começa a entender. E quantas vezes nós sabíamos que procurando o nosso parceiro nós iríamos resolver, aí nós achamos que temos que procurar o psicólogo. E eu acho muito válido procurar, às vezes, um psicólogo. Acho muito válido e importantíssimo procurar um direcionamento espiritual, né? Um padre com muita sabedoria para nos direcionar. Mas nós não podemos deixar de procurar o nosso parceiro e conversar ou mais perigoso com maturidade. Ainda, às vezes vai procurar um amigo, né? Uma pessoa que não vai ter tanta maturidade ou sabedoria como talvez um padre ia saber orientar, né? Você, um diretor espiritual, ia saber te orientar. E aí, às vezes, você vai partilhar com as pessoas erradas, procura as pessoas erradas, né? Até no nosso relacionamento, nós também temos que saber com quem dialogar, né? Com quem nós vamos nos relacionar, né? Porque tudo isso influencia dentro do nosso matrimônio, dentro da nossa casa, com que pessoas nós estamos nos relacionando, porque isso influencia o meio em que nós vivemos, porque esse conselho pode vir de forma errada e pode destruir o seu relacionamento, né? Então, orar, pedir sabedoria sempre, discernimento para saber como eu vou agir nessa situação, como que o Senhor queria, né, que eu agisse nessa situação. Parar para escutar também Deus, né, para não tomar uma atitude errada. E como nós falamos, o diálogo não é um tema tão simples como nós imaginávamos, porque dialogar, falar com o outro, né, é sempre um desafio para aqueles que guardam aquilo para si, aqueles que são mais retraídos, aqueles que preferem, né, guardar o seu sentimento, preferem não expor, né, num momento, por exemplo, de briga, num momento, por exemplo, de desentendimento, como agir num momento de desentendimento. Sempre um tem um temperamento mais difícil que o outro, e é importante nós termos maturidade. Eu tenho falado muito sobre isso, né? Até no nosso casamento, sobre maturidade. E é uma maturidade espiritual. Só o Espírito Santo nos dá essa capacidade dessa maturidade. Essa maturidade faz o quê? Com que a gente entenda o outro, com que a gente comece a ouvir melhor o outro, né? E a gente vai vendo que o diálogo vai se tornando de uma forma bem mais fácil e mais simples. Não é sobre quem tem razão, sobre quem vence a discussão, né? Exatamente. É sobre estar atento aos sinais, né? Um do outro, o que o outro às vezes não conseguiu dizer, né? Então, é se importar verdadeiramente com o outro e parar para escutar, né? É um conselho que a gente tem para vocês, é parar, né, um pouco, para desacelerar um pouquinho, conversar. As mulheres buscarem as virtudes de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, ela conviveu com José. Então, ela com certeza, ela como mulher também, ela sabia aquilo que tinha que ser feito. E quantas vezes ela teve que silenciar, né? A Bíblia diz que ela guardava tudo no coração dela. E eu acredito que São José não era diferente, um homem de silêncio, um homem que ouvia, um homem muito temente. Então ele também guardava as palavras no seu coração, né? A gente precisa ter essa paz de espírito para quê? Para que não exista dentro de nós nenhum outro tipo de sentimento,
né? A própria palavra de Deus diz, mas somente aquilo que é agradável, aquilo que é bondoso, aquilo que é amável. Isso deve habitar o nosso coração. E numa conversa isso é muito importante, né? Silenciar, pedir o Espírito Santo, pedir toda a calma, toda a tranquilidade, pedir discernimento e sabedoria para nós termos aí sim uma palavra, né, e uma resposta adequada para dar com o nosso companheiro, com a nossa companheira. Sim. E uma dica, né? Nunca dormir brigado. Nunca, né? jamais. Nunca vá dormir brigado, né? Sempre peça perdão, mesmo que você ache que você tá com a razão. Como eu disse, né? Não é sobre vencer, não é sobre quem ganhou a discussão, né? Tenha sabedoria, né? E peça desculpa ao outro, né? Peça desculpa mesmo que você, às vezes, tenha no seu coração que você não errou, né? Mas se reconcilie, não vá dormir brigado, nunca durma separado, né? Nenhum de costa para o outro. Sempre façam as pazes, né? É tão ruim, né? Às vezes a gente vê casal dizendo que passa dias, semanas sem se falar, né? E isso vai minando o relacionamento de vocês, né? O diálogo é muito importante, né? Porque ele aproxima e ele renova essa intimidade e esse amor entre o casal. E isso é uma estratégia do próprio inimigo, né? A separar, né? Separar o diálogo dentro do casamento, né? Para que não tenha diálogo, para que não tenha entendimento entre o casal. E nós precisamos estar muito atento e não permitir que exista essa barreira entre nós. E nós temos um desafio para vocês nessa semana e a gente espera que vocês cumpram. E o desafio dessa semana é vocês arrumarem um tempo aproximado ali de 15 minutos, de 10 minutos, não importa a quantidade, mas a qualidade desse tempo. Se for 10 minutos, que seja 10 minutos mesmo, com muita qualidade, com uma conversa boa, relembrar as histórias, relembrar o tempo de namoro, relembrar, né, o tempo de casamento, relembrar o tempo de convivência de vocês, os tempos maravilhosos que vocês tiveram como casais. E essa conversa, né, é para poder tentar reacender a chama do amor de vocês, aqueles que estão, né, com dificuldades, e aqueles que estão bem vai reaproximar mais ainda, né, vai gerar mais ainda conexão entre vocês, né. Falar sobre esses 15 minutos é para aproveitar para falar, né, algo que aproxima vocês, ou lembrar, né, como o Antônio falou, de algo do passado de vocês, que gera boas lembranças, ou partilhar sonhos futuros, né, aquilo que vocês querem, né, desejam conquistar juntos, né, que planejam ainda realizar juntos. E esses dias a gente tem aprendido muito, né, tem partilhado muito, né, às vezes na nossa oração da manhã, no nosso café da manhã, a gente tira um momento para partilhar, às vezes falar alguma coisa, né, que eu acho que é importante, né, a Suzy saber. Eu falo, olha, eu acho que era importante você saber disso, eu acho que você vai me ajudar muito eu partilhando isso com você. E a gente vai vendo a importância do diálogo, né? Independente do horário. Mas é importantíssimo tirar esse tempo de qualidade para essa conversa, né? Para vocês trilhar esse caminho a dois, conversando. E essa partilha deixa a gente até mais leve, né? Porque às vezes é algo importante que está ali te incomodando, né? Ou tá gerando algum desconforto em você, e quando você partilha, você coloca para fora, e o outro te escuta atentamente, entende, porque às vezes, né, você vai ter que apenas escutar, né, escutar e tentar compreender, né, e ver como você pode estar ali auxiliando e ajudando seu parceiro também. E essa partilha, né, como a gente diz, traz leveza, né, deixa o teu dia, algo que às vezes te incomodou à noite, você não dormiu bem, quando você conseguiu partilhar, mudou todo o clima do relacionamento. É isso mesmo. E chegamos ao fim de mais um Caminho a Dois. Que Deus abençoe você, a sua família, o seu relacionamento, e que nunca falte diálogo e paciência nesse seu caminho a dois. Até a próxima semana, no nosso encontro de todas as sextas, o seu Caminho a Dois.